Ternistatos de hoje vamos falar sobre dor crônica. Muitas pessoas enfrentam e passam por esse estado de saúde, seja por uma enxaqueca, lombalgia ou até uma dor oncológica. Seja qual for a dor, isso acaba virando um transtorno para quem sofre disso. Por isso, trouxemos ao nosso programa Dr. Luciano Machado de Oliveira, ele que é anestesiologista e especialista em dor. Vai nos dizer de que forma podemos levar uma vida com mais qualidade e bem-estar. Então, seja bem-vindo, doutor Luciano, que bom te ter no Status. Muito obrigado, Ali. Obrigado pela oportunidade de falar com a audiência e trazer um pouco de informação e educação para a comunidade. Já que vamos falar de dor crônica, eu estou com dor crônica. Mas tu vai explicar aí o que é a dor crônica? Dor crônica, para a gente ter uma ideia assim e ter uma explicação mais fácil possível para a comunidade ou para o público leigo, do ponto mais simples aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Ou seja, teve um entorse, fez uma cirurgia, teve uma fratura, recuperou esse tempo da ferida em si ou da cicatrização e a dor persiste, a gente considera dor crônica. Dor crônica, dá para se dizer que é uma doença? Sim. Essa é a melhor definição para dor crônica para os especialistas ou para as pessoas que estudam isso. Esse fenômeno dor crônica se transforma numa doença porque afeta a pessoa em todas as áreas da vivência dela. Seja do ponto de vista do humor, seja do ponto de vista cognitivo, que é memória, pensamento, raciocínio, seja do ponto de vista do desempenho laboral, por exemplo, do trabalho, né, que é uma coisa que causa bastante transtorno, que é o absenteísmo, ou seja, a falta que as pessoas, né, têm ao trabalho em função de uma condição assim. E toda doença ela vai te levar para um determinado espectro de bem-estar ou mal-estar, né? Então, quando a gente fala em dor crônica como doença, a gente tem que fazer um projeto de tratamento. E isso a gente discute e a gente vai abordar aqui. Tu vê, não é tão simples assim, né? Bem como tu disseste, afeta num todo a família. Resumindo o que tu disseste, eu senti na pele. Enfim, eu tô há 3 meses com dor crônica, de uma brincadeira de um jogo, né, de beach tênis, e acabei tendo o dor de cotovelo, né, o dor do cotovelo do tenista, assim, atlética como eu sou, e enfim. E é difícil o tratamento e é difícil conviver com isso porque tu não dorme bem, tu não consegue ficar de bom humor, é aquela coisa que te incomoda, tu vai fazer um serviço da casa, é ruim. Então, como as pessoas sofrem com essa dor crônica? Vocês têm todo um aparato de médicos que fazem esse trabalho integral para a família e para o próprio paciente? Quando a gente fala em dor ou paciente com dor, a gente sempre leva em consideração uma unidade, não é um indivíduo. O indivíduo é o nosso alvo, ou seja, aquela pessoa que sofre, por exemplo, tu. Mas todas as pessoas que se relacionam contigo vão sofrer de uma determinada maneira. Seja se entristecer, seja ficar indignado porque tu estás numa condição desfavorável e assim por diante. Então a abordagem tem que ser multidisciplinar, em todos os termos. Não só multidisciplinar do ponto de vista médico, como todas as áreas que podem ajudar essa pessoa, elas têm que estar envolvidas. Seja fisioterapia, seja educação física, seja psicologia. Estou falando de áreas que não são áreas médicas, né? Mas é muito importante, às vezes, um trabalho de voluntariado, um trabalho de pastoral, que tem a ver com a espiritualidade das pessoas, um trabalho de terapia ocupacional. Então, modalidades não médicas fazendo importância nesse tipo de abordagem. Então, dos colegas que participam dessa avaliação médica, normalmente a gente tem, nas clínicas de dor no mundo todo, a principal formação vem da área da anestesiologia. Depois a gente tem outras áreas da medicina que também se especializam ou se aprofundam nesse tema. Tipo a área da neurologia, reumatologia, oncologia, ortopedia, são as mais comuns nesse campo da dor crônica. Mas tem que ser uma abordagem integral, né? Quando a gente fala integral ou holística, como algumas pessoas também abordam, né? A gente tem que levar em consideração isso, a saúde mental da pessoa, a saúde espiritual, a saúde afetiva ou amorosa, e a saúde orgânica, que é a que as pessoas mais reconhecem, ou seja, um determinado remédio para isso, um determinado procedimento para aquela outra condição, é essa abordagem mais ou menos que a gente tem. Interessante isso tudo que tu disseste dos profissionais envolvidos, porque tu és anestesista,
né? E se desenvolveu essa especialidade para a dor. E tu tem um projeto educador, que é um site, né, que eu já estive estudando, observando, que realmente os profissionais que integram esse grupo vêm da anestesia, vêm da oncologia, vêm da psiquiatria, da psicologia. Por que que esses profissionais, além de você, foram buscar essa especialidade em dor? Para a gente estudar e se dedicar à dor crônica, a gente tem que imaginar que eu vou acompanhar pessoas que estão em condições crônicas, como, por exemplo, um cardiologista que acompanha um paciente com hipertensão arterial. É uma doença que não tem cura, que a gente trata para o paciente não ter um evento adverso gigante, ou seja, um infarto, uma arritmia grave e principalmente a morte. A dor crônica ela não lida diretamente com a morte. As pessoas que sofrem de dor crônica, por isso, pelo tempo que isso ocorre, a mortalidade vem secundária. Então, a dor crônica ela leva a uma morbidade alta. Morbidade é o quê? É o ato de alguma condição me trazer um dissabor, vamos chamar assim, para a comunidade entender melhor. Ou seja, eu sofro de alguma coisa e eu não me desenvolvo, não me relaciono, não trabalho, não me desempenho fisicamente ou emocionalmente bem. Essa é a morbidade. Então, para a gente se dedicar a isso, a gente tem que ter, primeiro, uma formação pessoal relacionada a isso. Ou seja, eu tenho que gostar de cuidar das pessoas. Então, certas especialidades médicas são muito agudas. Elas ajudam o paciente. Por exemplo, na anestesiologia, é uma área da medicina em que eu ajudo cirurgiões a operarem pessoas. Então, eu faço uma pessoa perder a consciência, ser aberta, ser operada, ser costurada, acorda essa pessoa e depois ela tem a recuperação dela e, como anestesista, talvez eu nunca mais veja essa pessoa. Então, isso é uma abordagem aguda. Mas, como anestesiologista, eu tenho uma formação muito intensa em farmacologia, em procedimentos não cirúrgicos, né, em fisiologia, que são coisas muito que integram nesse processo de dor e de entendimento de dor. Então, primeiro, a pessoa tem que gostar de lidar e cuidar de pessoas crônicas. Um exemplo é que eu tenho pacientes desde a minha época da residência na área de dor, ou seja, há 23 anos atrás eu acompanho esses pacientes. Então, tem que gostar. Depois, cada área, psiquiatria, pode ser especialista em dor, como nós temos no nosso grupo, pode, mas ela vai ter que ter uma formação específica na área da dor. Não basta só ser psiquiatra para trabalhar na dor. Mesma coisa eu, como anestesiologista, não basta só ser anestesiologista para ser um especialista na área da dor. A gente precisa de uma formação complementar ela é ampla, mas ela cabe em todas as áreas médicas. Que especial tudo isso que tu contou, hein? Olha, que para a pessoa gostar de tratar pessoas com dor, tem que ter muito amor, né? Pelo que faz. Além desse amor assim, ao próximo que a gente pode falar, mas a gente tem que ter a gente tem que ser vocacionado. Quando a gente diz vocacionado, eu trabalho numa área que é pesada. As pessoas se queixam para mim. Doutor, eu estou com um câncer que me dói o pâncreas. Doutor, eu estou com uma artrose. Às vezes uma nona aqui, né, na região, uma nona me diz, eu estou com uma dor no meu joanete. A gente não compara as dores. Cada um tem a sua Cada dor, né? indivíduo tem a sua dor. Só ele pode interpretar o que aquilo acomete, o que aquilo compromete a vida dele. Então a gente diz que o tratamento é individualizado, sem comparar importância disso, ou pior aquilo, ou melhor aquilo. Então não existe esse tipo de juízo, ou seja, a gente não julga situações. A gente está ali para ouvir, acolher as pessoas e a partir de uma avaliação, a partir da comunicação, que é a coisa mais importante em dor é a comunicação. Não é nem o exame de imagem, o exame de laboratório, às vezes o exame físico, mas é como a pessoa expressa o seu sofrimento, porque a dor ela é um fenômeno 100% subjetivo e individual. Nossa, é bem profundo o que tu falas quando tu diz que é vocacional e cada um tem a sua dor e tem que ser tratado cada um de uma forma. Nesse sentido, como tu podes auxiliar as pessoas a ter uma qualidade melhor de vida? Dos fatores que afetam a qualidade de vida, a dor é o principal. Isso no mundo todo. Como a dor crônica não mata diretamente as pessoas, vai fazendo cair a qualidade de vida. Às vezes, para um paciente ou para uma pessoa, o maior prazer dela é sentar e fazer um crochê e a dor na lombar, ou a dor no ombro, ou a dor na mão, não deixa ela executar aquela ação que é prazerosa. Bom,
isso já traz para ela um dissabor, uma tristeza e uma comparação com tempos anteriores. Volta, né? A pessoa sempre vai fazer uma avaliação dela com ela mesma ao longo do tempo. Eu Eu fazia consegui. tal coisa e agora eu não Isso. faço mais. Eu jogava o beach tênis 3 horas, agora 1 hora eu consigo. Então, a gente vai se deparar com limitações e com uma coisa... Frustrações, Frustrações também. Porque a né? pessoa está sempre se projetando, ou o cérebro está sempre indo além e positivo. Quando o corpo começa a mostrar algumas coisas distintas, pô, eu não posso mais fazer com essa velocidade, ou eu não posso fazer mais com aquela habilidade que eu tinha, a pessoa começa a se frustrar, porque ela se compara a ela mesma ao longo do tempo. Né? Então, cabe a gente, no debate com o paciente também, trazer um pensamento de novos tempos, novas adaptações, mas sempre buscando uma coisa positiva, ou seja, se eu não posso fazer mais 1 hora de crochê, mas se eu puder fazer 30 minutos agora, puder fazer 30 minutos, pensar diferente para conseguir ainda ter prazer nas coisas que a dor atrapalha. E ela atrapalha bastante. Vocês auxiliam desta forma, então. A gente auxilia do ponto de vista de sono. Quem tem dor crônica normalmente tem distúrbio de sono, tem distúrbio de ansiedade ou depressão, tem distúrbio de memória, de raciocínio, né? Que as Claro, uma pessoas coisa leva a outra. Porque o sofrimento de qualquer natureza, ele leva a um desequilíbrio interno gigantesco. Quando eu falo, ou quando eu dou aula sobre dor e dou um exemplo sobre como uma coisa boa se torna ruim ao longo do tempo, para vocês entenderem, o toque, vou dar um exemplo para vocês, tá? O toque, o tato, é uma sensação boa, de vários sentidos. Eu identifico uma superfície, eu abraço o meu amor, eu faço um carinho no meu filho, eu passo a mão no meu cachorro. O tato é uma coisa positiva para quase 100% das pessoas. Mas se eu ficar tocando no meu joelho por 1 minuto, é engraçado e é gostoso. Imagina eu ficar tocando aqui por 1 mês. Ah, Como é que uma coisa boa que e irritação, inocente faz um dano? É porque a gente perde a capacidade de se adaptar àquilo ali. É a mesma coisa do pingo d'água. A gente dorme com a chuva, mas não consegue dormir com um pingo na torneira. Porque aquilo massacra o meu sistema de percepção dessas coisas. E esse é o princípio que da dor crônica. interessante. A gente perde a capacidade de se adaptar e se controlar. Então a gente vai adquirindo um desequilíbrio. E está tudo no sistema nervoso central. Gente, é perfeita essa tua colocação. Que é o que comanda a vida da O gente. Né? diacho de dor, né? Então, A a gente dor... já começa a soltar os porcos para tudo que é lado. Então, olha, a dor crônica, ela não está só no lugar que começou. Ela já está minando a coisa mais importante que a gente tem, que é o sistema que elabora isso, É o que nosso elabora essas equilíbrio relações, total, né? que é o sistema nervoso central. E o Então, a nosso dor da artrose, a dor do cotovelo do tenista não está só ali, está aqui também em cima. Depois a gente conversa em particular. Doutor, mas interessantíssimo saber que uma pessoa com tanta especialidade em dor, com tanto amor, com tanta vocação, está atendendo em Caxias também. Porque eu sei que o doutor Luciano trabalha em Porto Alegre com uma agenda assim lotadíssima no Moinhos de Vento. Ele é realmente renomado e sabe o que faz. Conta um pouquinho sobre a tua vinda a Caxias, para quem quer saber, e também, para finalizar o programa, eu quero que tu comente sobre o projeto Educador. Tá bem. A minha vinda para Caxias, além de laços afetivos, familiares e de amizade, compõe uma parte da minha carreira. Quer dizer, eu já estou maduro na carreira, a Clínica de Dor do Hospital Moinhos de Vento já tem quase 20 anos. Eu, o João Riso, o Marcos Bica fundamos esse grupo. E a gente sempre teve convites de cidades do interior, cidades grandes, normalmente universitárias. Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas. Só que a gente não tinha tempo porque estava construindo um projeto grande em Porto Alegre. A partir dessa maturidade profissional, tu começa a ter tempo para pensar em outras coisas e se dedicar às outras coisas. Né? Então, tenho laços afetivos aqui. O Riso, que é o meu grande sócio e companheiro da clínica, é de Caxias, né? E a gente quer trazer para Caxias, ou para toda a região da Serra, né, um projeto de atendimento de pessoas que sofrem de dor crônica, de todos os tipos. Trazer um projeto de educação para a comunidade, trazer um relacionamento com a universidade, principalmente aqui a UX, a respeito desse tipo de assunto, né? Trazer visibilidade para a Serra e oferecer um projeto que
Faça com que as pessoas da Serra que têm mais dificuldade de ir a Porto Alegre, que elas tenham um centro de referência, assim como a gente criou lá, a gente quer criar aqui. Oportunizar para as pessoas. Por que a Serra? Por que a gente escolheu a Serra? Porque na Serra a gente tem uma longevidade acima da média do estado, ou seja, populações mais idosas, né? A gente tem um trabalho de parceria com o pessoal de Veranópolis, capital da longevidade no Da Brasil, longevidade. né? Então, longevidade e sofrimento esquelético ou dor no corpo é uma coisa que casa. Não que só Não pessoas combina, de mas casa. casa. Não só pessoas de idade têm dor, né? Todas as faixas têm dor, mas os idosos sofrem mais das degenerações do esqueleto. Que bom que tu nos escolheu, então, né? A gente ama Caxias. Com relação ao projeto Educador, eu vou chamar a atenção e depois a Ali e a equipe também vai fazer Vai estar aí na telinha o site. uma referência para nós. Esse projeto Educador é o primeiro projeto brasileiro de educação para leigos. Tá? Nós chamamos isso de psicoeducação. É um tipo de educação. Lá a gente, o grupo da Clínica de Dor do Moinhos e profissionais que a gente convida para participar, a gente aborda temas de todos os tipos de dor crônica. Da fibromialgia, da dor oncológica, da dor neuropática, do herpes zoster, da enxaqueca, distúrbio de sono, de distúrbios do humor relacionados à dor. Então todos os profissionais que trabalham nessa área fazem ali seus depoimentos, fazem ali as suas explanações, mas com uma linguagem extremamente simples e fácil para a população leiga ou para a população que não tem conhecimento técnico entender um pouco sobre isso, porque a parte mais importante na dor é a educação. Eu conseguir transmitir para o paciente alguma coisa, ele entender sobre o seu problema para ele poder participar do tratamento. A dor crônica, ela precisa da participação, não é um tratamento passivo. Por exemplo, eu tomo um remédio para pressão alta, sem eu fazer nada quase, vai baixar minha pressão. Mas na dor crônica eu preciso que as pessoas mudem um pouco hábitos. E rotinas. E as mudanças são difíceis para qualquer pessoa. É verdade. Fico muito feliz em saber que tu estás aqui. Acredito que muitas pessoas se enxergaram neste momento, viram seus problemas e disseram, poxa, eu estou nessa linha aí das pessoas com dor e preciso de ajuda. E eu gosto até de salientar, doutor, porque Caxias é um mercado fechado, é um mercado assim que muitas vezes não abre tantas portas. Mas eu quero complementar que tu veio no momento certo, porque isso não é uma concorrência com outras áreas. Ficou muito claro para mim que vocês complementam e têm habilidade, né, no que fazem e conhecimento. Eu venho a Caxias e atendo aqui quintas e sextas-feiras, né? Atendimento no consultório. Ainda não estamos fazendo procedimentos e coisas assim, porque isso demanda um certo tempo para organizar. Mas os atendimentos já começaram, as avaliações já começaram, os encaminhamentos de colegas, hoje eu já recebi encaminhamento de colega daqui. Então a coisa começa a tomar, né, um formato e começa a tomar uma dinâmica de atendimento. Mas quintas e sextas-feiras aqui em Caxias, segundas, terças e quartas em Porto Alegre, lá na Clínica de Dor do Hospital Moinhos de Vento, e na Clínica de Dor também Oliveira Riso, que é o nome que a gente traz aqui para a região de Caxias, é a Clínica de Dor Oliveira Riso. Ótimo, muito bem. Eu só tenho a agradecer, né, que tu vieste aqui, doaste esse teu tempo precioso ao Status. Agradecer também aos nossos apoiadores. Neste momento estamos sendo recebidos pela Paládios, Estúdio F+, Drops de Menta e ao Dr. Luciano que esteve conosco. Muito obrigada, foi um prazer e sucesso em Caxias. Muito obrigado, Ali, obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Até mais.